Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Wesley. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Patrick e eu e o Wesley hoje aqui vamos ter uma conversa sobre a elevação da consciência e alguns assuntos da atualidade para tratar com vocês. Wesley, é um grande prazer estar falando com o senhor aí. Isso mesmo, a gente vai estar falando sobre filosofia, sobre questões contemporâneas, inteligência artificial e principalmente o comportamento humano. Wesley, tem uma pergunta para fazer para o senhor. Quanto do eu é realmente feito de mim? Essa pergunta, ela assombra a humanidade desde os princípios, entendeu? É uma pergunta que a gente se faz todo dia, porque essa prisão que a sociedade cria do ser humano faz com que ele fique preso em um certo loop, entende? Porque conforme nós vamos crescendo, com nossos amigos, a influência dos ambientes, nós inconscientemente vamos sendo moldados pela sociedade que está ao nosso redor. E muitas vezes isso é perigoso porque a gente não percebe isso acontecendo. E quando a gente percebe, é tarde demais. Nossos atos, nossas escolhas, tudo isso sendo influenciado pelo meio, sem a gente ter menor controle sobre tudo isso. Você começou com uma pergunta bem complicada, mas a gente vai desenrolar isso na nossa conversa. É muito interessante esse ponto que o Patrick tocou, que é o quanto do eu é feito de nós mesmos. Vocês já pararam para pensar nas amizades que vocês têm, nos convívios que vocês têm, nas pessoas que vocês conheceram? Essas pessoas, elas moldam o nosso ser. E assim como eu e o Patrick nos conhecemos, a gente acaba construindo uma amizade, uma forma de comunicação, uma forma de agir um com o outro, e a gente vai se moldando conforme o ambiente que a gente está. Então, eu poderia dizer aqui, Patrick, que o meio que a gente está molda aquilo que a gente é, ou seria algo muito forte para ser dito? Totalmente. Eu concordo plenamente que o ser humano é moldado pelo ambiente que ele vive. Totalmente. Mas isso não significa que ele precise se limitar ao ambiente, compreende? Porque às vezes o lugar que a pessoa nasce não é o lugar que ela está destinada a ficar. Às vezes ela nasce numa pequena cidade e aí lá o pessoal limita muito os sonhos dessa pessoa. Mas com o passar do tempo, ela não pode deixar que essa limitação eleve para o nível tanto mental, espiritual, e que ela não consiga desenvolver os melhores sentidos dela. Ela tem que buscar essa evolução. Só que isso ela tem que buscar com as pessoas certas. Porque nem todo mundo que entra na nossa vida vai ser para ficar muito tempo. E nem todo mundo que entra na nossa vida vão ser boas pessoas. A gente não tem como, entende, impedir isso de acontecer. As pessoas vêm, vão, algumas ficam, e a gente tem que tentar manter as melhores pessoas ao nosso lado, porque isso vai moldando o nosso caráter, quem a gente vai se tornar. Se pegar um jovem de 15, 16 anos, colocar ele num meio onde tem só corrupto, cara, o caráter dele não tá formado. O nível de consciência dele ali, ó, tá sendo desenvolvido, entendeu? Pulsando a todo momento. Então ele vai totalmente, cara, voltar para esse lado, ele vai achar que isso é normal. Ele vai ver experiências do pessoal fazendo aquilo, e com o passar do tempo ele vai começar a fazer isso também. E aí, cara, eu acredito totalmente que o ser humano é moldado pelo meio dele. Claro que ele não pode deixar isso definir quem ele é, entendeu? E é muito interessante essa tua colocação e a gente vê isso no dia a dia. Eu vou contar uma breve história aqui para vocês. Eu e o Patrick nos conhecemos num evento e a gente começou a conversar e ele começou a falar de livros, a gente começou a falar de filosofia e a gente foi se entendendo. E eu parei para pensar, poxa, né? O Patrick não era da mesma cidade que eu e ele decidiu vir nesse evento. E, obviamente, eu também não era da mesma cidade que ele, também estava nesse evento. Um evento com muitas pessoas, né, Patrick? E a chance da gente se encontrar, a chance da gente se esbarrar nesse evento, ela era grande e pequena, a gente não sabe. Mas a gente podia, como também não podia estar se encontrando. E a gente se encontrou e, e a gente começou a conversar. E o Patrick, as ideias que ele tem, as conversas que ele tem, elas foram muito de encontro com as minhas. A reflexão que eu quero causar aqui é a seguinte: quantas pessoas de fato que vocês têm na vida de vocês, por exemplo, que realmente elas fazem você evoluir, elas fazem você se sentir bem, elas te trazem uma energia boa, elas conseguem
tirar aquele sentimento de peso, de uma existência é, complicada, como a gente sabe que é, e essas pessoas elas têm a capacidade de levar a gente para frente. Essas pessoas elas são muito difíceis de encontrar. Então, quando a gente fala de ambiente, como ele molda o nosso ser, a nossa mente, as nossas ações principalmente, que as nossas ações dizem muito do que a gente é, as pessoas que a gente tem ao nosso redor têm muita influência. Uma coisa que a gente comentou nesse evento foi a questão da 5 pessoas que cercam nossas vidas e acabam moldando quem a gente é. E o Patrick também tem uma visão bem interessante sobre essa questão. Cara, realmente, esse evento, muitos diriam que foi um acaso inacreditável nós ter se conhecido. Porque se nós pegar o tanto de gente que tinha nesse evento, cara, e a gente fizer umas contas matemáticas, a gente vai ver, cara, a probabilidade é pequena, cara. Não é grande. É aquele negócio meio de loteria, entende? Que é uma chance em tantos números, cara. É uma chance muito pequena disso acontecer. E nesse evento, é aquele negócio. A oportunidade vem e você tem que ir. E eu não ia ir nesse evento. Eu não sabia que ia ter esse evento. E do nada surgiu a oportunidade de última hora. E eu peguei com medo, cara. Meio assim, cara, e fui. O cara não sabe o que vai acontecer no caminho. Mas às vezes nesse caminho, o cara encontra pessoas, abre visões diferentes. Realmente, cara, foi um evento que mudou muito, muito a minha mente. Eu acredito que mudou a tua também, né, Wesley? Com certeza. É totalmente, cara, renovador para nossa alma, a nossa experiência, a nossa visão. Só que tudo, na minha visão, assim, é baseado no princípio de causa e efeito. Tudo tem uma causa e um efeito. Se você não agir, algo vai acontecer igual, entendeu? Só que você não vai ter controle sobre aquilo. Então você decide o que vai acontecer pelo princípio de causa e efeito. E eu não acredito muito no acaso. Para mim, o acaso é um nome dado a uma causa desconhecida. É algo que você não sabe o que aconteceu, então você dá um nome de acaso, só que por trás disso, se tu estudar bem, vai ter uma causa. Tudo é baseado na causa e efeito. Então, realmente, se você está aí com uma oportunidade que aparece na sua frente, vá e agarre essa oportunidade, sem medo. Faça isso acontecer por você. E o meio muda completamente o nosso jeito de pensar. Eu, de algum tempo atrás, já não sou mais a mesma pessoa que eu era, entendeu? A gente vai evoluindo. Só que isso só acontece com a comunicação, troca de informação. Cara, através dos livros também, né? A gente consegue uma aprendizagem muito grande da experiência dos autores. Recomendo muito aí, quem quiser começar a ler, comece a ler, cara. Isso muda completamente a visão que tu tem do mundo. E o meio que te cerca é o que vai te influenciar no futuro. Não tem jeito. Na minha visão, ele influencia totalmente. E o Patrick falou sobre leitura, a gente vai trazer discussão sobre o livro aqui no nosso podcast. Está só começando, então a gente vai trazer bastante novidade legal. Vai trazer alguns livros aqui para a gente discutir. E a gente tocou no assunto de causa e efeito, né? Alguns falam de acaso, outros falam de destino, né? E eu acho um debate muito interessante você falar de destino. Ele realmente existe ou é algo que a gente criou para justificar algumas coisas que acontecem na nossa vida? É difícil a gente ter certeza. E tem coisas que a gente realmente não explica. Você conhecer uma pessoa ou se esbarrar com um conhecido em uma outra cidade ou em outro país é uma chance muito remota, mas isso pode acontecer. E aí dizem, veja como o mundo é pequeno, mas ele não é tão pequeno assim. E esses encontros, talvez, vamos dizer assim, que em algum momento eles sejam programados pelo destino, dizendo que o destino realmente existe. Agora, existe um contraponto. Se cada ação que você toma hoje molda o teu futuro amanhã, seria destino ou escolha? Eu acho que tudo está muito voltado às nossas escolhas, aos nossos pensamentos e às nossas ações. Quando eu escolho ajudar uma pessoa no dia de hoje, sem que espere algo em troca no dia de amanhã, mas com certeza algo bom vai retornar para mim. Pelo menos esse é o pensamento que eu tenho, né? Você ajuda alguém, você recebe de volta uma coisa boa. Agora, vamos pensar no mal que você faz. Ou, às vezes, você acabou sendo um pouco grosso com outra pessoa, não foi uma pessoa muito amistosa e acabou causando uma intriga. Isso não faz bem para ti e nem bem para outra pessoa, né? Então isso está muito voltado às energias que você traz
para a tua conexão com o mundo e com as pessoas. Então, por isso que a gente fala, o meio que você se insere, as pessoas que você tem ao seu lado, elas moldam muito quem você é. Por quê? Imagina você ter um círculo de amigos, né? E esses amigos gostam de sair em festas, beber, enfim, fazer coisas que normalmente você não faria. Em algum momento, para você estar com essas pessoas que seriam os teus amigos, você vai ceder para quê? Para conseguir sair com essas pessoas, conversar com elas. Pode ser que na primeira vez você vai sair e você não vai beber nada, ou você não vai simplesmente acompanhar esses amigos. Mas em algum momento você vai se sentir deslocado porque, poxa, todos eles estão se divertindo, estão tomando alguma coisa e eu não estou tomando nada. E vai chegar um ponto que você vai ceder. Mas esse é realmente quem você é? Ou isso é aquilo que o ambiente moldou? E o quanto do ambiente é necessário para que essa mudança ela se torne efetiva? Porque o Patrick comentou, a gente não é o mesmo de ontem. Então, se o ambiente molda quem a gente é, quanto que é necessário para esse ambiente moldar a gente por completo? Wesley, você entrou num ponto muito interessante. Você comentou sobre a energia das outras pessoas. Eu acredito que a energia do ambiente vai determinar todas as ações dos seres humanos. Às vezes, quando a gente chega em um ambiente, a gente já sente aquela energia pesada, a gente sente um desconforto, e às vezes a gente não sabe explicar de onde veio esse desconforto. Mas isso realmente acontece. E o mais incrível é que as pessoas não precisam, às vezes, nem falar nada. Você sente. Você sente, às vezes, nem só pelo olhar, mas pelo ambiente, a energia. Porque o ser humano, cada ser humano, ele vai emitir uma frequência. Nós estamos a todo momento emitindo frequências. E essas frequências são baseadas no que a gente está vibrando no momento, que é o que você comentou, a nossa energia. A nossa energia, ela contagia todos que estão ao nosso redor. Esse é um grande perigo para quem não compreende isso, porque às vezes você está em um ambiente e você não é aquele tipo de pessoa, mas tem tanta vibração, tem tanta energia, às vezes pesada, ou tendendo para algo errado, e você se deixa levar por isso. Pois a sua vibração, a sua frequência do seu verdadeiro eu, ela meio que é corrompida. Nesse ponto, cara, acontece uma ruptura, entendeu? Entre o seu verdadeiro eu, sua consciência, seu espírito, e entra em uma confusão com o seu corpo. Porque nem tudo que a gente pensa faz parte do nosso verdadeiro eu. O nosso verdadeiro eu é o ser por trás, é a consciência, não nossos pensamentos. Geralmente, muitos de nossos pensamentos são apenas ventos que passam pelo inconsciente e entram na janela da consciência. E por isso que entra na nossa mente de uma forma ruim. Só que a gente tem que entender que isso não é nós. Nós somos quem está por trás, o ser, a consciência, que vai decidir o que vai fazer com isso. Porque muitos dos nossos pensamentos são moldados pelos estímulos, como você estava falando da energia, pelos estímulos que a gente recebe externos do mundo, nosso mundo físico, material, que isso vai refletir lá no espiritual e no mental, que vai impactar totalmente na vida cotidiana, trazendo algo bom ou algo ruim, entende? Então, é nesse ponto que eu me refiro que uma só pessoa que esteja com uma energia mal na sua vida, se você não tiver blindado contra essa energia, ela pode te derrubar completamente, entendeu? E aqui a gente entra no ponto central, um dos pontos centrais da nossa conversa, que é o quanto do eu é feito de mim, né? E essa pergunta, ela vem de encontro com tudo isso que a gente falou, que é o quanto o outro molda o teu eu, né? Então, nem tudo o que você faz ou aquilo que você escolhe fazer é simplesmente você. Às vezes tem uma pitada do outro. Então, a gente é constituído por tudo aquilo que nos cerca. O ambiente, os amigos, é, o que a gente lê, o que a gente assiste, o que a gente estuda, e tudo isso se conecta. E tudo isso transforma quem a gente é, de forma tanto positiva como negativa. E aqui a gente tem um outro ponto que a gente vai tratar, que é por que a gente tem a necessidade de justificar as nossas ações para as outras pessoas.
Um exemplo que eu vou dar bem simples aqui, você usa um tipo de roupa e uma pessoa te questiona por que que tu tá usando esse tipo de roupa, ou acha que isso não é uma roupa legal, e você se sente na obrigação de justificar isso, como se a outra pessoa precisasse de uma justificativa para algo que você escolheu. E aqui já vem a influência da outra pessoa, né? Então, quando o ambiente te molda, às vezes você para de usar e escutar certas músicas, para de usar certas roupas, para de falar certas coisas, para você entrar num meio que não era teu, mas se tornou seu. Então você se molda. Aqui a gente tem uma referência muito boa, né, Patrick? Se vocês já leram A Metamorfose de Kafka, é um livro muito interessante sobre essa questão de mudança também, né? E de uma ficção imaginária. Mas a metamorfose, ela vem de encontro àquilo que a gente fala, porque a gente tá a todo momento vamos dizer assim, se metamorfoseando, né? Porque todo momento a gente muda. As pessoas que vêm, as pessoas que vão. Então, a gente nunca é o mesmo. E a nossa é, capacidade de se adaptar, ela é muito grande. Você está num ambiente que você não se sente bem, você sente uma energia ruim. Você está num ambiente que você se sente bem, você vê um alto astral, você começa a pensar coisas positivas, começa a elaborar novos projetos e começa a sair da tua zona de conforto. Mas sempre vai ter aquela pessoa que vai te puxar para trás, dizer, cara, isso nem não é para você, ou você está sonhando muito alto, isso não vai funcionar. E é nesse momento que você tem que se apegar às pessoas que realmente estão contigo, às memórias que realmente são boas e os pensamentos que realmente são positivos. É fácil fazer isso? De forma alguma. Isso é necessário trabalhar todos os dias para que você chegue em um momento que você mesmo decida por si só aquilo que você quer fazer. Um exemplo que eu vou dar é quantas vezes alguém te convidou para ir num lugar e na hora que a pessoa te convida, tu já pensa, bah, eu não queria ir nesse lugar, cara. E aí você inventa uma desculpa para falar para a pessoa que você não quer ir. Você diz, bah, eu tenho um outro compromisso. Ou, a minha mãe não vai deixar. Ou, a minha esposa não quer que eu vá. Quando na verdade era simplesmente você falar, não, eu não quero ir porque eu não estou com vontade. Eu quero ficar em casa. Então, às vezes, a gente justifica muitas coisas por uma coisa que é simples. O simples fato de aprender a falar sim ou não, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, a gente saber os limites, os nossos próprios limites. E aqui eu não falo de você se limitar a um sonho, a algo que aconteceu, mas limitar seria uma linha tênue entre aquilo que o outro quer que você faça e aquilo que você quer fazer. Muito interessante, cara. E entrando nesse ponto, eu vou comentar algo aqui. No momento que uma pessoa para de dizer não, começa a dizer sim para todas as pessoas, para todas as coisas da vida, independente do que for, ela vai começar a ser carregada pela manada da sociedade. Ela não vai mais ter aquele desenvolvimento próprio, aquele pensamento crítico, como nós tínhamos comentado outro dia, de ter as próprias decisões, de construir o próprio pensamento, de não se deixar levar apenas pelo julgamento dos outros, saber o seu lugar, saber o seu valor, se conhecer. A palavra é autoconhecimento. Se conheça, conheça-te a ti mesmo. Isso é real, entendeu? Porque o ser humano que não se conhece, ele é facilmente dominado pelo meio. Esse é o ponto que diferencia aqueles que se libertam da prisão mental e aqueles que ficam limitados a vida inteira. Então passa 40 anos, 50 anos e as pessoas não mudaram. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, você sempre assim, cara. Não. E cara, isso eu vi em uma palestra, cara. Eu tava assistindo. Realmente, cara, não pode ser assim, cara. O ser humano, ele tá em transformação. Tu tá em evolução e ela não é fácil. Ela é complexa. Não é fácil, é muito diferente, fácil, cara, e complexo. Porque a todo momento, ó, eu e tu estamos aqui vibrando uma energia positiva, algo legal. Cara, se a gente sair e algo tentar entrar na nossa energia e a gente não se vigiar, essa é a palavra certa, temos que estar sempre se vigiando, isso aí vai conseguir trazer a gente para baixo. E vai influenciar na nossa decisão, às vezes da semana, do mês, e quando vê a gente já perdeu um grande projeto, porque a gente não viu uma oportunidade passar. Então a gente deixa isso embora
pensando, não, 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 não tô bem, eu não vou fazer isso. Só que não, cara, se o cara tentar preservar essa energia, toda sombra que entra na sua vida, você consegue transmutar e transformar isso para o lado da luz, entendeu? É algo que o cara consegue treinar com o tempo. O cara vê, pega essa sombra e com boas energias, boas vibrações, o cara traz isso para a luz de uma nova maneira. E o cara não pode se deixar levar pela manada, porque a sociedade é feita assim. Já ouviu falar da corrida do rato? Que o cara fica lá sempre naquele loop infinito, trabalho, casa, dorme, trabalho, casa, dorme, e nesse loop ele fica a vida inteira. Só que o mais assustador é que o ser humano se contenta com isso. Mas sabe por que que ele se contenta com isso? Porque é confortável. O preço da liberdade é mais cruel do que você ficar a vida inteira no mesmo trabalho que você conhece. A mente não gosta de aprender coisa nova. A mente, bem na real, ela é preguiçosa. E se a gente não cuidar, ela toma totalmente o controle assim, ó, e a gente não tem a direção correta para ir. A gente tem que sempre estar sempre se vigiando para estar no caminho certo. E a nossa mente ela é tão complexa que a gente chega num ponto onde a gente começa a nos questionar, né? O que de fato a gente é e o que de fato a gente nasceu para ser e se existe realmente essa divisão dessas coisas. Ou o que a gente se torna realmente aquilo que a gente escolhe ser durante a nossa vida. Mas a gente acredita que muitas vezes, se você parar para conversar com várias pessoas e pedir quem você é, a pessoa ela não vai falar realmente quem ela é. Ela vai falar o que ela faz, onde ela trabalha. Só que a gente perdeu essa sensibilidade de entender que o que a gente é, muitas vezes não é o nosso trabalho. O que a gente é, em essência, é aquilo que está fora do nosso trabalho, que está fora da nossa rotina. Que é aquilo que você é quando você está com um amigo teu, quando você está tomando um sorvete na praça com outra pessoa, quando você está trocando uma ideia legal com alguém, de um projeto, de uma viagem. A gente é muito mais do que o nosso trabalho. E a corrida dos ratos, ela é tão séria que a população e o mundo não percebem que isso está acontecendo. De tão normal que isso se tornou, de você sair da sua casa, ir para o seu trabalho, voltar para casa, se tornou tão comum que a mente gosta disso. E quando a mente se adapta a alguma coisa, ela simplesmente quer repetir aquilo sucessivamente todos os dias. E quando você trabalha na repetição, e aqui detalhe, a tua mente aprende por repetição. Aquilo que você repetir todos os dias, a tua mente vai gravar. Então, se você falar para tua mente, bah, eu não sou capaz de fazer isso. Eu não consigo. Ah, isso aqui é muito difícil. A tua mente vai gravar isso e você vai ter muito mais dificuldade de conseguir fazer aquela coisa que você está pensando em fazer. Seja treinar para uma maratona, tocar um violão, é, aprender é, os cálculos para passar na prova de matemática. Então, tudo isso é resultado daquilo que você fixa o teu pensamento. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar aqui com bastante questões filosóficas. A gente tem vários pensadores que, na época deles, eles romperam barreiras as quais a gente hoje nem imagina como que eles pensaram nisso. A gente debate bastante sobre Bauman. Bauman foi um cara que escreveu muito sobre a modernidade líquida. O que seria essa modernidade líquida? Seria o quanto as relações contemporâneas elas se tornaram frágeis. Frágeis pelo simples fato que hoje é muito difícil você largar o teu celular e ter uma boa conversa. Largar o teu computador e ter uma boa conversa. Então, quando Bauman fala na sociedade líquida ou no amor líquido, ele está dizendo o seguinte, que os pilares da amizade, do relacionamento, eles estão cada vez mais frágeis. É como se esses pilares eles não tivessem uma sustentação. Eles estivessem no ar, soltos, e quando desce um vento, eles caem. Né? Então, essas são as amizades, esses são os relacionamentos de hoje em dia. E por que que isso aconteceu? É culpa nossa? É culpa do meio que a gente está? É culpa por a gente não conhecer realmente quem a gente é? Ou simplesmente a gente aceitou essa corrida dos ratos e disse, esses aqui são os pilares da nossa sociedade e é isso que a gente vai seguir? Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que sair dessa bolha. E muitos falam em sair da bolha, sair da caixa, mas às vezes é você olhar de uma forma diferente.
É você perceber a tua existência como uma forma diferente. Você está aqui agora, pode ser que você não esteja aqui amanhã. Não sabemos de onde viemos, não sabemos para onde vamos. Mas o que que a gente tem? A gente tem o hoje, a gente tem o presente. Então é aqui que você tem que pensar. Se você está querendo sair dessa corrida, sair dessa caixinha que todo mundo está seguindo, trabalha, casa, trabalho, casa, você precisa primeiramente o quê? Entender aquilo que te faz bem. E aquilo que te faz bem, às vezes, é simplesmente um hobby. É você sair dar uma caminhada, é você fazer um podcast bem amador, como eu e o meu amigo aqui, e você sair dessa bolha, porque conversas constroem, conversas melhoram quem você é, e pessoas boas melhoram muito mais quem você é, quem você vai se tornar e aonde você vai chegar. Exatamente, cara. E como tinha comentado, os pilares da sociedade. A nossa sociedade, ela construiu de maneira que pende muito para um lado. Ela não consegue se firmar. É como uma mesa. A mesa, vou imaginar uma mesa normal. Ela tem 4 pernas. E essas pernas seriam o nosso material. Nós estamos em cima da mesa. Nós não temos toda a sustentação que nós precisamos. A nossa tecnologia evoluiu muito. É uma perna da mesa. Só que o nosso espiritual, o nosso mental, não foi desenvolvido ao longo do tempo. Então essa mesa, ela tende a cair. Ela não tende a ficar de pé. Como os pilares da sociedade. Eles não foram bem construídos. O ser humano evoluiu na tecnologia, nos avanços. Hoje a gente conecta com pessoas do outro lado do mundo. A gente faz chamadas, consegue conversar, conhecer pessoas que a gente às vezes não está nem presente em algum local, mas conhece, que é o ponto da era digital. Mas o ser humano está perdendo muito como ser humano o contato visual, a conversa, a troca de experiência, informações, que é isso que faz o ser humano crescer. Para ele se desenvolver, ele necessita dessa comunicação, ele precisa saber conversar com uma outra pessoa, compreender, pensar, ter esse pensamento crítico para evoluir. Quando todo mundo pensa igual, ninguém evolui. Nós precisamos de pensamentos diferentes para evoluir. Se todo mundo pensasse igual, nós ainda estaríamos lá na caverna, nos tempos antigos, bem tranquilo. A gente não teria saído de lá. A gente não teria conhecido o fogo, não teria aprendido a se fixar em algum lugar para morar. Então, é nisso que a gente começa a evoluir. E a nossa sociedade atual não aceita mais ideias diferentes. Ela está se limitando. Quando uma pessoa vem e fala algo para ela, aquilo está totalmente errado, ela não aceita aquilo, ela começa totalmente a criticar. A gente chama hoje de cancelamento, que existe muito. Não tem mais a livre espontaneidade. A pessoa já está meio fechada, ela está falando aquilo que ela está falando, mas ela está como se ela tivesse correntes presas no corpo. Porque ela tem medo do julgamento da sociedade, tem medo do cancelamento. Então o mundo vai ficando muito, muito preso. E por isso que dizem que a sociedade tá entrando em um loop de emburrecimento. Porque quando a sociedade para de aceitar novos pensamentos, como que eles podem surgir à tona? O pessoal quer mais do mesmo. Cada vez mais daquele estímulo rápido das redes sociais. Cada vez o mundo está ficando mais rápido. E essa rapidez das mudanças tecnológicas, ela não vem só com benefícios, como o Patrick mencionou. E mais do que malefícios, ela te transforma e te faz ver coisas que na verdade nem são reais. Então, você se baseia muitas vezes por uma publicação de uma pessoa que você segue, uma pessoa que nem está na mesma realidade que a tua, e essa pessoa tá lá feliz, tá lá com a casa, com um carro legal, é, a gente acha que tá com bastante saldo em conta, e você acaba se comparando com essa pessoa. E aqui, convenhamos, quem nunca se comparou com alguém? É impossível você nunca ter feito isso, e a gente faz isso todos os dias se a gente não começar a se policiar. Eu, particularmente, já me comparei muito e às vezes ainda me comparo com algumas pessoas. Só que a comparação, pensando nesse lado tecnológico, ela é uma comparação falsa. Porque
as pessoas não são aquilo que elas colocam nas redes sociais. Muitas das vezes, eu não estou dizendo que todo mundo é assim, mas muitas das vezes as pessoas não são aquilo que elas colocam nas redes sociais. E aí você vai me dizer, tá, mas e como que você pode julgar ou ter a capacidade de falar que elas não são aquilo? Porque, vamos lá, pessoal, as pessoas, elas querem mostrar o lado bom da vida delas. Ou você vai ver alguém postando um fato muito triste da vida, a não ser que perdeu alguém, né? Mas fora isso, a pessoa vai ficar postando coisas ruins nas redes sociais, fotos feias, lugares que não são bonitos. Você não vai ver isso. Você normalmente vai ver uma pessoa publicando uma foto na praia, uma pessoa publicando uma foto com uma casa nova, com um carro novo. Então, esse fato simples de você acompanhar essas coisas acaba te dando o senso de comparação, que é o quê? Cara, ele conseguiu isso, eu não consegui ainda. Por que que isso. Por que que eu não consegui? Por que que eu não cheguei lá ainda? E isso é muito prejudicial a quem você é e aquilo que você quer se tornar. Porque aquilo que você vai se tornar depende sim de outras pessoas, mas depende exclusivamente das escolhas que você vai fazer. Por que que depende das pessoas? Porque às vezes vão ter pessoas que vão ser um trampolim, vão ser a, parte de entrada da onde você quer chegar. Vão ser pessoas que vão pegar na tua mão e vão te ajudar. Mas nem tudo são flores. Também vão ter pessoas que não vão estar vibrando ou querendo a mesma coisa. E assim, o nosso mundo, principalmente esse mundo tecnológico, das inteligências artificiais, dos posts das vidas perfeitas, ele mais é uma enganação daquilo que você pensa que existe do que daquilo que realmente é de verdade. Então, a gente tem que parar de se basear com aquilo que a gente simplesmente vê e não conhece. O conhecer, ele vem da conversa, ele vem com o tempo. Diria a minha avó, para você conhecer alguém, você tem que comer 7 sacos de sal. Ou seja, você nunca vai conhecer alguém 100%. E aí entra um ponto que é o seguinte: você não vai conhecer alguém 100%, mas o quanto você precisa conhecer essa pessoa para saber se ela vai te levar para o caminho bom ou para um caminho ruim, né? Então, você não precisa conhecer tudo da pessoa, mas essa pessoa ela precisa te fazer bem, essa pessoa precisa te mostrar coisas boas, te levar para um bom caminho e, principalmente, ela te trazer conhecimento, te trazer evolução, porque a gente está aqui para evoluir e não para ficar parado vendo as coisas acontecerem e acreditando em muitas coisas que a gente vê nas redes sociais. E o ser humano está se tornando cada vez mais suscetível à fraqueza emocional, porque ele começa a se comparar na rede social e nesse exato momento ele começa a perder o prazer nas coisas simples da vida. Sentar, ver um pôr do sol, ir no rio, passear no parque, como você tinha comentado anteriormente, ele perde esse prazer nas coisas mais simples da vida. E ele começa a olhar a rede social e ele entra para esse mundo e pensa, eu vou postar alguma coisa também. Então ele posta. O vídeo dele ali deu 5 curtidas, aí ele se compara com uma outra pessoa. Cara, esse aqui teve muito mais do que eu. Olha só, 1.000 e pouco. Só tive 5. Isso é pouco. Só que agora faz uma comparação, cara. Pega 5 pessoas, cara, e eu quero que você compre um carro para cada uma delas, cara. Isso é pouco ou é bastante? Cara, o ser humano tá perdendo a noção de pouco e bastante, entendeu? 5 pessoas, cara, não é pouca gente. Se pegar 100 pessoas e colocar dentro da sua casa, você vai ver que não é pouca gente, não, cara. O pessoal, né, dependendo da casa que você mora, mas o pessoal pode ficar. Não tem espaço, tá ligado? É muita gente. A rede social tá fazendo perder essa noção do pouco. E o cara vai perdendo a noção do que é o grande na sociedade, entende? E o ser humano fica cada vez mais fraco emocionalmente, cada vez mais suscetível à depressão e os problemas atuais. Porque conforme ele vai assistindo esses vídeos rápidos também de tanto que o algoritmo manda para ele, porque o algoritmo já mapeou as pessoas, cara. Ele sabe o que elas querem receber. É igual uma droga digital. Fica enviando aquilo que ela quer receber e como o cérebro não gosta de coisas novas, ele fica tranquilinho naquilo, cara. Ele não quer sair dali, porque tá confortável, tá bom. Exatamente como a sociedade. Às vezes aparece uma pessoa com um pensamento diferente, construtivo, mas a sociedade tá tão acostumada com as pessoas superficiais,
que não têm nada de valor, que acham que isso é a vida, que apenas isso, aquele círculo ali fechado, é a vida e é o certo, que elas não querem comunicar com essa pessoa. Elas acham aquela pessoa estranha, esquisita. Não, o que eu vou falar com essa pessoa? Essa pessoa é estranha. É estranha em qual perspectiva? Na perspectiva da sociedade atual, no estado que tá? Ou na perspectiva, cara, depende da perspectiva, entendeu? E tudo isso está levando o ser humano para esse caminho, cara. Mas não é o fim. A próxima geração tá chegando aí e eu acredito que ela vai vir com tudo, cara. Ela vai conseguir dominar mais esses instintos aí do digital. Esperamos, né, cara, que elas consigam ter esse domínio e serem melhores como seres humanos, cara. Porque o ser humano tá evoluindo muito no tecnológico, mas a parte de ser humano da pessoa tá ficando meio esquecida. E esse é o grande perigo. E a gente falou de quantidade, né? A gente tem que lembrar que aquilo que realmente importa não é a quantidade, mas a qualidade daquilo que se tem, daquilo que se faz. Então, às vezes você vai dizer assim, poxa, mas eu tenho poucos amigos, eu tenho um amigo e eu não consigo fazer mais amigos. Mas você realmente precisa de mais amigos porque talvez seja apenas quantidade que você deseja e esses amigos que vão te trazer a quantidade não vão te trazer a qualidade. E aí eu te pergunto, vai valer a pena? Vai valer realmente a pena? Eu falo para vocês, eu conheci e vou conhecer, espero, várias pessoas durante a minha vida, e muitas não vai ter explicação por que chegaram, por que foram, mas tem pessoas que parece que chegam realmente para mudar aquilo que você é. Você vai fazer muitos amigos no ensino médio, na tua escola, você vai ter pessoas que vão ser próximas de você, vão morar perto de você, e você vai fazer amizade com aquelas pessoas. Mas se eu te disser que a maioria dos amigos que você conquistar no ensino médio ou na escola, no ensino fundamental, poucos vão ficar na sua vida. Muitos vão sair. Agora, isso é bom ou ruim? Eu acho que isso não é nem bom nem ruim, isso é necessário. E aí tem um outro paralelo, que é o quê? Você vai fazer uma faculdade, um exemplo. Você vai chegar na faculdade e você vai encontrar pessoas que têm o mesmo direcionamento que você, porque vão estar fazendo a mesma faculdade que você. E você vai perceber que aquela amizade que você construir dentro da faculdade, por exemplo, ela vai ser talvez mais duradoura do que aquela que você conquistou no ensino médio. Ah, você está dizendo que as amizades do ensino médio não são boas? Não, não é isso. Eu estou falando de escolhas e de pensamentos parecidos. Você tende a ficar perto de pessoas que trazem um pensamento semelhante ao seu, pessoas que você consegue se conectar. Então, você vai dizer assim, tá, mas e as pessoas que você conhece fora da faculdade, do ensino médio, se tornam muito amigas. É aí que entra a questão da tirar a profissão e colocar a qualidade, que é o quê? É os assuntos que a gente não trata. É a pessoa que vai trazer qualidade e não quantidade. É a pessoa que vai trazer algo diferente. É essa pessoa que realmente você vai gostar de ter contato. Você vai ter muitos amigos e tu vai ver. Algum amigo você vai falar somente de carros, por exemplo. Alguns amigos você vai falar talvez de filmes. Alguns amigos você vai falar de atividade física, corrida, futebol. E alguns amigos você vai ter conversas simples, conversas leves, às vezes perguntas e questionamentos que não têm resposta. E o teu direcionamento da tua vida, você vai perceber que tem amigos e amigos. Então, cada um, ele vai suprir uma área da sua vida. Vai ter uma pessoa que vai suprir todas as necessidades? Não, porque as pessoas não são iguais. As pessoas não são um pequeno conglomerado de eh, pensamentos e ações. Elas são muito mais do que isso. A gente não vai entender uma pessoa 100%. E quando a gente fala de tecnologia, o quanto isso afasta a gente dessas coisas, é só a gente parar para perceber que a gente nunca avaliou, não para mais para avaliar isso. Quem que é o amigo do futebol? Quem que é o amigo dos filmes? Quem que é o amigo das conversas leves? Quem que é o amigo que tá sempre junto, que é parceiro? A gente não pensa mais nisso. A gente manda um WhatsApp, a gente manda um reel para se comunicar e diz, poxa,
olha que engraçado esse vídeo, ou olha essa dancinha nova que está acontecendo aqui, que estão fazendo. E a gente vê muito desses conteúdos. Eu falo rasos porque não são coisas que eu gosto de acompanhar, né? Você vê pessoas fazendo sucesso fazendo dancinha. E por que que isso faz sucesso, então? Por que que isso ganha tanto engajamento e talvez coisas que têm conteúdo ficam tão para trás assim? Porque hoje a gente tem um mundo de consumo muito fácil. Você consegue tudo na palma da mão. Se você pegar há 20 anos atrás, você tinha que fazer uma pesquisa numa biblioteca, num livro, folhear página por página para achar aquilo que você precisava. E detalhe, numa biblioteca gigante para achar o livro necessário para aquela simples pesquisa. Hoje não. Hoje você pega uma palavra-chave, joga no chat GPT, ou no Google, ou no Gemini, qualquer um desses aí, você vai ter a resposta que tu precisa. Isso é tão raso e simples que o cérebro ele não consegue pensar em fazer algo mais complexo. É muito fácil. E as pessoas são iguais. Então, quando você para de analisar essas coisas nas pessoas, você passa a não ter um senso crítico e dizer assim: essa pessoa é realmente minha amiga, essa pessoa é somente minha colega, essa pessoa que eu vou poder contar com ela e essa aqui não vou poder contar com coisas difíceis. Então, a vida ela se tornou rasa quando a gente parou de olhar o mundo com os olhos críticos. E eu não estou dizendo crítico de você criticar o que a outra pessoa é, mas críticos de saber selecionar aquilo que você quer na tua vida e principalmente saber selecionar o conteúdo que você consome. Porque o mundo hoje ficou muito sexualizado, no sentido que tudo que é bonito traz visualização, traz curtidas e principalmente traz prazer em olhar. Exatamente, cara. E aquilo que você comentou, a quantidade não é qualidade. Você pode ter muitas pessoas na sua vida, muitos conhecidos, mas os verdadeiros amigos, cara, são poucos. E o cara pode contar nos dedos. E essas pessoas você vai conhecer no momento certo da sua vida, em momentos que você não está esperando, mas você vai conhecer essas pessoas. Mas para você conhecer essas pessoas, você tem que dizer sim ao mundo, mas não para todo mundo. Diga sim ao mundo para as experiências de vida, para novos caminhos, novas visões, algo que pode te trazer um novo aprendizado, novas experiências, mas não diga sim ao mesmo tempo para todo mundo, porque tem muitas pessoas maldosas no mundo que elas só querem tirar proveito da situação, se aproveitar umas das outras. O mundo está cheio de pessoas assim. E às vezes a gente não percebe. Mas então é aquele negócio, diga sim ao mundo, mas não para todo mundo. Que nesse caminho, nessa trajetória da evolução, você vai conhecer as pessoas que você precisa conhecer. Uma reflexão aqui, cara. Quantas pessoas você segue no Instagram? Quantas delas postam conteúdo de valor? Traz algum conhecimento? Traz algo produtivo? Ou é apenas distração? O mundo, atualmente, está feito de distração. É só distração. A rede social é um teatro. Ele é feito para prender a atenção do público. E quanto mais tempo o público ficar ali, melhor. Eu não sei como que não fizeram isso ainda, e eu não sei se já fizeram alguma rede social, mas eu acredito que eles vão fazer, cara. Quando você entra na rede social, eles vão tapar o seu horário, entendeu? Para você não ter nem noção quanto tempo você fica ali. Porque às vezes quando você está na rede social, você dá uma olhada para cima e ainda aparece o horário. E aí você tem uma noção, ó, tem que fazer tal coisa. Cara, mas no momento ali, ó, tirou o horário, você vai ficar, cara, você vai entrar em um loop, porque já deixa a pessoa em um loop. É essa a intenção. E se eu não me engano, isso foi testado em alguma rede social, ou já tem aplicado em algumas, que eles tiram o horário. Então a pessoa ela fica mais presa ainda, porque ela não tem essa noção de passagem de tempo. Ela fica tempo ali e quando ela percebe, sai do aplicativo, ela nem viu a hora passar. É esse o negócio. É para deixar a pessoa presa num ciclo de distração, para gerar esse engajamento, que com o tempo a pessoa vai perdendo a capacidade de concentração, pensamento crítico. Ela não gosta mais de coisa difícil, mas o mundo, para evoluir, precisa de coisas difíceis. Nada é simples, tudo é complexo. Só que a rede social dá essa impressão de que tudo é muito fácil, que tudo está em nossas mãos ali. Cara, tudo tem que ser muito batalhado. Um simples vídeo, do mais simples que você for fazer, você pode achar que é de boa.
Não, não é. Cara, o que que tu vai falar nesse vídeo? O que que tu vai colocar? Qual vai ser o roteiro, a edição? Do mais simples, eu tô falando ali um vídeo de 2 minutos. Cara, é um negócio que gera um trabalho, entende? Então a rede social traz esse negócio que tudo é fácil, mas na verdade é ao contrário disso, as coisas são complexas. Não é fácil, tem que ser batalhado. A rede social, cara, ela é um negócio muito sinistro, cara. A maneira que eles usam para prender o pessoal e o conteúdo, cara. O conteúdo faz a pessoa perder totalmente a concentração na vida. A pessoa não quer mais viver a vida real, porque aquela vida ali é mais confortável. Ela olha a vida dos outros, se imagina vivendo aquilo, mas e agora eu pergunto, e a ação? Onde fica a ação nesse meio? Ela quer realmente viver aquilo? Não. Se ela quisesse mesmo, ela acordaria, ela teria um despertar da consciência. Ela saberia, ó, eu vou parar, isso aqui não tá dando certo. Eu vou mudar minha trajetória, vou escolher o que eu vou fazer aqui para ter um resultado no futuro. Mas não, a pessoa ela quer, ela diz que quer, mas ela não quer. Ela tem a ilusão de achar que quer, entendeu? Porque o ser humano ele fica nisso. Bah, eu queria, mas no momento eu não tenho isso, então eu não vou fazer. Cara, faz aquilo que tu tem que fazer no momento com o que tu tem. Tu melhora depois. Nem que você comece em um meio mais simples, cara, você vai melhorando. As coisas têm que ser simples. Tem que ser simples, mas tu vai melhorando, tornando mais complexo, adicionando uma coisa ali. A partir do conhecido, você vai adicionando mais coisas. E com o tempo, cara, isso vira algo grande. Você não vai começar do complexo e vai vir para o simples. É ao contrário, é uma construção. Começa no simples, vai subindo, vai tornando mais complexo. Isso é na construção de tudo. Na casa, não começa construindo do teto. Começa construindo uma base, faz ali certinho, vai erguendo. E é assim, cara. É assim que funciona. Um degrau de cada vez, entendeu? É uma escada. Vamos ver o que a gente tem para fazer agora, nesse exato momento em que estamos aqui? Cara, então vamos fazer isso. E o dia é uma ilusão que tu tem pouco tempo. Você tem muito tempo no seu dia. Cara, você trabalha ali às 8 horas por dia. Cara, acha um espaço, entendeu? Se tu quer mesmo fazer o teu sonho acontecer, tu vai arrumar tempo, entendeu? Não tem desculpa para não fazer acontecer aquilo que tu quer. Cara, vai madrugada dentro. Não liga para o cansaço. O cansaço vai fazer parte do crescimento. Se não for batalhado, dolorido, qual vai ser o valor que vai ter isso? O que é simples, o que tu consegue muito rápido, da mesma forma vai embora muito rápido. Porque não teve aquele valor de construir. Do mesmo jeito que quem não dá valor a R$ 5, como daria valor a R$ 1 milhão? Cara, dê valor às coisas simples para valorizar as coisas grandes. Quem não dá valor às coisas simples, quem não dá valor às coisas mais simples, materiais que tem, não teria capacidade de valorizar as coisas grandes. Entendeu? Porque a única diferença é na posse, cara. Como que tu tá cuidando das coisas que você tem agora? E por que que tu cuidaria diferente se tivesse R$ 1 milhão? Percebe que se parar para pensar não faz muito sentido? Cara, por que que eu quero R$ 1 milhão se eu não cuido nem o que eu tenho nesse exato momento agora? Então não faz muito sentido. E o universo, ele te entrega aquilo que você entrega a ele. O que você emitir para ele, energias positivas, boas, ele vai te devolver. Da mesma maneira, cara, no momento que tu alinha o teu pensamento, ó, eu vou conquistar esse objetivo. E é isso que eu vou fazer. Não importa se eu vou ter que dormir tarde, acordar cedo, passar dias dormindo mal, mas eu vou fazer acontecer. Cara, vai começar a alinhar as coisas na tua mente, vai alinhar o mental, físico, espiritual. E a partir daí, cara, vai começar a fluir de uma maneira surreal. É algo incrível. E para a gente encerrar, né? A gente falou bastante de inteligência artificial, a gente falou bastante de pensamentos, ações, consequências, sobre o mundo moderno. Eu queria deixar uma frase para a gente encerrar o nosso primeiro episódio, e é uma frase de Nietzsche que fala sobre a amizade. Eu vou ler ela aqui para vocês, e ela diz assim: éramos amigos, e agora somos estranhos, um ao outro. Mas não importa que assim o seja. Não procuremos escondê-lo ou calá-lo, como se isso nos desse razão para nos envergonhar. Somos dois navios
cada um dos quais com o seu objetivo e a sua rota particular. Então, construa sua rota, tenha amizades, elas vão vir, vão ir, mas acima de tudo, construa aquilo que é de verdade, aquilo que tem um propósito na sua vida. E lembre-se, pessoas boas vão vir, pessoas ruins também, mas tudo nessa vida passa, tanto momentos bons quanto momentos ruins. Bom, esse foi o nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. E virão os próximos episódios aqui com mais coisas, mais reflexões. E acredito que vocês vão gostar muito do que está por vir. Principalmente, a gente vai trazer leituras, análise de leituras e pensamentos sobre esses livros que a gente vai estar lendo. Então, muito obrigado por acompanhar. Patrick, é a tua deixa. Wesley, foi um prazer falar contigo, cara. Que episódio incrível, hein? Cara, isso aqui não é um simples podcast, por mais que a gente tenha feito ele de uma maneira mais simples. Cara, isso aqui é uma maneira de pensar. É um compromisso com as próximas gerações. Então, compartilhe também. Faça sua parte. Não deixe isso se apagar. Traga essa essência de pensar, de trazer a libertação mental para o mundo. Compartilhe com uma pessoa que seja, com quem você compartilhar, que faça a diferença, você já terá ajudado 99%, certo? E isso faz acontecer. É a vida. Viva a sua vida da melhor maneira possível, para que você não se arrependa das suas escolhas no futuro. É isso aí, Wesley. Cara, um prazer falar com você aí. Muito prazer. Obrigado, gente, e até o próximo episódio.